ajudá-lo. Graças a Deus, eles têm me procurado e a gente está preocupado com a atual situação dos pastores no mundo, tá? Tem um barulhinho ali, eu acho que vai ter que tirar. Dos pastores no mundo. Como assim? Você sabe que o índice de suicídio entre pastores... Não foi aqui, não? Não. Ah, então pode deixar. Outra coisa. Então é outra coisa. Então o índice de morte e de suicídio entre pastores aumentou nos últimos anos. E por várias situações. Mas antes de eu falar os dados aqui, que eu estava pesquisando, eu quero ler a palavra de Deus que está em Romanos 8:37. Abre tua Bíblia em Romanos, capítulo 8:37. 8:37. Olha o que diz a palavra de Deus para o nosso coração. Você procura aí na tua Bíblia. A gente está sem data show aqui. Queimou a lâmpada, nós vamos ter que... Eu gostaria de até dia 21 a gente conseguir essa lâmpada do data show, né? Vamos ver se a gente consegue. E é caro, não é barato não, tá, irmãos? Tá mais de R$400 uma lâmpada dessa. Pra você ter uma ideia, como é que pode uma lâmpada custar tanto assim, né? Romanos capítulo 8, 37. Eu já preguei nessa passagem aqui, mas eu quero hoje falar um outro ângulo, uma outra visão desse texto, para a glória do Senhor. Me ajuda aí, gente, quem achou, porque minha vista não está ajudando hoje. 8:37. Tentar pegar outra Bíblia com letra maior aqui, que essa aqui não deu não. Não pode. Eu acho que eu já achei uma aqui que dá. Que a letra estava muito escura. Romanos 8:37. Eu gosto de frisar isso para o pessoal, quando for ler, abrir a Bíblia e encontrar. Agora deu para ler aqui, ó. Mas em todas essas coisas, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, diga, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Alguém pode pensar, eu sou mais que vencedor. E por que acontece tanta coisa ruim na nossa vida às vezes? Né? Será que a gente tem que passar por essas coisas? Você imagine no tempo dos apóstolos, era pior ainda. Eles passavam perseguições, mortes, sofrimentos terríveis, não é não? E esses apóstolos, no tempo da igreja primitiva, sofriam tudo isso. E assim mesmo Paulo fala, somos mais que vencedores. Obrigado, João. Somos mais que vencedores. Mas parecia que eles estavam perdendo e não ganhando nada. Pareciam. Então quero falar sobre essa vitória que nós temos, não às vezes no físico, não na esfera humana, mas na esfera espiritual. Nós somos mais que vencedores espiritualmente, somos mais que vencedores emocionalmente. Essa é a vitória que Deus quer nos dar e que nós já temos em nome de Jesus. Então eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei disso. Por isso eu quero falar sobre o que está acontecendo hoje, antes de eu entrar numa palavra aqui que eu estou baseando mais no livro de Apocalipse, e eu vou falar já já.
A atual situação dos pastores no mundo tem sido marcado por uma crescente preocupação com a saúde mental e o bem-estar. E muitos ligados ao estresse, à ansiedade, à depressão, ao burnout, que os leva a considerar a renúncia ao ministério. Então, muitos pastores estão decididos a renunciar ao ministério. Quais são os problemas que eles têm passado? Saúde mental, a primeira coisa. Saúde mental. Pesquisas indicam que uma grande percentuais ou porcentagem dos pastores sofre por problema de saúde mental, como depressão e ansiedade. Uma grande parte dos pastores sofre com saúde mental, como depressão e ansiedade. Outra coisa, esgotamento e burnout. Burnout. O estresse do trabalho, a pressão por resultados e a dificuldade de lidar com demandas do ministério tem levado muitos pastores ao esgotamento e ao burnout. E você pesquisa bem o que é burnout, é um esgotamento profundo, tá? Mental. Suicídio. Casos de suicídio entre pastores e líderes religiosos têm preocupado a comunidade religiosa. Solidão e isolamento. A solidão e o isolamento são problemas comuns entre os pastores que muitas vezes não têm tempo para cultivar relacionamentos pessoais ou para cuidar da própria saúde mental. Outra coisa, fatores que contribuem para a situação, a depressão ou a pressão da comunidade. Ou seja, a comunidade, a igreja, bota pressão em cima do pastor, ele quer resultado, ele quer que a igreja cheia, ele quer evangelizar, e às vezes isso traz um problema para o pastor. E a igreja, muitos irmãos, questionam o pastor, por que a igreja não está crescendo, por que a igreja não está avivada, pastor? E aí, toda a culpa vai em cima do pastor. Se o ônibus bater, a culpa é do motorista. Não é não? Se o avião cair, a culpa é do piloto. E se a igreja não vai bem, a culpa é do pastor. Não é de ninguém, é só do pastor. É ou não é que as pessoas falam? E essa, na verdade, é um problema que causa o quê? Um estresse. Carga horária. Muitos pastores têm uma carga horária excessiva, com poucas oportunidades de descanso e lazer. Eu, particularmente, conheço pastores que pastoreiam há mais de 30 anos e nunca tiraram férias. Nunca saiu com a esposa. Nunca teve momento de descontração e de lazer. Muitos deles não conseguem, por causa da cobrança, por causa de não ter quem ele confie para deixar no lugar. Isso acontece, já aconteceu comigo aqui, muitas vezes. Outra causa é a falta de recursos. A falta de recurso financeiro e de apoio profissional pode dificultar o cuidado com a saúde mental dos pastores. Falta de recurso. 90% dos pastores no Brasil e no mundo pastoreiam e ainda precisam trabalhar.
Uns trabalham de Uber, outros trabalham de pedreiro, outros são construtores, diversas profissões, porque a igreja não consegue, de alguma maneira, suprir a necessidade física, material do pastor, e ele tem que ser pastor e tem que trabalhar ainda. Então a falta de recurso é um problema. A cultura de ocultar a dor. Muitos pastores estão sofrendo, mas não têm coragem de desabafar. Muitos estão quase prestes ou já estão em pecado, mas não tem outro amigo pastor para ele dizer o que está vivendo. É ou não é, irmão? Está acontecendo isso? Tem muitos que levam a pressão de uma vida não regular, mas eles não têm coragem de falar, eles estão sofrendo com aquela dor, mas muitos deles, vou dizer aqui a verdade, só tem um ministério, muitas vezes, para sustentá-lo, e se ele perder o pastoreio, ele fica sem recurso, então ele não tem outra profissão, outra maneira de ganhar dinheiro, e ele guarda aquele pecado, aquela situação toda. Então, qual é a solução para os pastores? Eles precisam ter cuidado com sua saúde mental. A saúde mental de um pastor é muito importante. E para isso ele precisa do apoio da igreja e do apoio da sua família, para que ele não venha sofrer. Uma vez eu fui visitar um pastor, aliás, de muitos anos, agora há pouco tempo, semana passada nós fomos fazer, eu como pastor, presidente do conselho, junto com o vice-presidente, nós fomos visitar vários pastores. Um está com a perna amputada, por causa da complicação do diabetes. O outro está com o pé cortado e essa semana vai ter que fazer uma raspagem no pé, onde foi amputado, porque aquela amputação no pé não tem como costurar, aquilo tem que ser sarado normalmente e demora, e a diabetes alta não tem como curar facilmente. E nós fomos visitar esse pastor. Há muitos anos atrás eu fui visitar um pastor, ele estava num quartinho jogado com diabetes, sem as duas pernas. Então a gente tem que saber falar de dia do pastor. Hoje é dia do pastor, que maravilha. Mas o que o pastor está vivendo? Outra coisa que o pastor precisa fazer, priorizar o descanso. Como eu já falei, muitos pastores não dão prioridade ao descanso. Eles trabalham 24 horas por dia. Levam o trabalho, levam o problema da igreja para dentro de casa, muitas vezes. E isso não se pode fazer, não se deve fazer. Muitos pastores têm um problema na igreja e ainda vai discutir o problema da igreja dentro de casa ainda. E não dorme direito, fica preocupado com a ovelha, com a situação que a igreja está vivendo. Outra coisa que o pastor precisa fazer é ter cuidado com a sua família. A família dos pastores também precisa de apoio e cuidado, pois o estresse do trabalho pode afetar a vida familiar do pastor. E tem muitos pastores divorciando, se separando, perdendo a família por causa dessas coisas. E o outro fator, o último que eu quero falar, é o pastor deve ter uma mudança cultural. Ele tem que se aprimorar de forma na cultura. A mudança cultural dentro das igrejas para que os pastores se sintam à vontade para falar sobre problemas de saúde mental e fundamental. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse pastorear do jeito que era a igreja há 40 anos atrás, a gente não tinha como... Hoje a gente usa o nosso recurso, microfone, bateria, celular, gravação. É claro que a gente hoje grava no celular, mas
a gente pretende ter uma tecnologia mais avançada, com câmeras, com pessoas para filmar aqui, bacana, é legal isso. Essa atualização precisa acontecer. Por que eu falei tudo isso na introdução? Porque quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ele escreveu para 7 igrejas da Ásia. Mas na verdade ele não escreveu para a igreja. Ele escreveu para os pastores. Aquelas cartas foi para os pastores. Os pastores precisam vencer. Deixa eu te mostrar, por exemplo. Agora eu vou precisar de você para abrir a Bíblia, tá? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que a Bíblia fala. Eu queria que você abrisse para nós vermos o que está escrito em Apocalipse 2, 7. Preste bem atenção que João, na ilha de Pátimo, não escreveu para a igreja. Escreveu para os pastores aquilo que Jesus estava dizendo. O que ele disse? Versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvido para ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Estou lendo errado aqui mesmo? Está certo? Onde eu estou lendo? Não. Está certo? Então, olha só. Para você ter uma ideia. Ele diz assim: ao que vencer. Ao que vencer. Então, vamos recapitular. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora está no singular. Ó, o Espírito diz à igreja. Agora está no singular. Ao que vencer, Deus está falando com quem? Com o líder. Se o líder fracassar, toda a igreja vai fracassar. Não que você está focado no líder, não que você está apoiado no pastor, não. A tua salvação é individual, independente do pastor. Mas tem um texto na Bíblia, em Jeremias, que diz o seguinte: ferirei o pastor e a ovelha se dispersarão. Qual a estratégia do inimigo? Ferir o pastor. Por exemplo, Abel. Abel era o quê? Pastor. Claro que é de ovelha. Mas como que Abel morreu? Assassinado pelo seu irmão Caim. Significa o quê? Que o pastor é perseguido o tempo todo. O diabo quer, com toda a fúria, perseguir o pastor. Então, a igreja de Éfeso foi escrito: pastor, se você vencer, você vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Algum irmão pode falar: não, pastor, essa mensagem não é para mim, porque graças a Deus eu não sou pastor. Muitos dizem, né? Mas se você, presta atenção, é uma pessoa de influência, você acaba sendo um pastor. Se você tem que liderar sua casa, você acaba sendo um pastor. Você é o pastor da tua família, porque se você fracassar, toda a família vai fracassar. A maioria, não vou generalizar, mas a maioria dos filhos que se descambaram para as drogas, para a prostituição e para tantas outras coisas, principalmente o homossexualismo, que se descambaram, foi por falta de um pai dentro de casa. A maioria deles.
Rara, salvo algumas exceções, tá? Se você for pesquisar, você vai ver. Falta do pai. A falta do pastor. Agora, igreja de Esmirna. Apocalipse 2, versículo 11. Igreja de Esmirna. 2, 11. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vou repetir. Ao vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá a segunda morte. Eu quero fazer um paralelo aqui, porque tem pessoas que acham que porque a fulano morreu, ela não foi vencedora. Tem gente até que diz, Jesus fracassou, por quê? Porque ele morreu. Mas Jesus não fracassou. Ele morreu, mas ressuscitou. A vitória não está na morte. A vitória está na ressurreição. Amém? Então a tua vitória está onde? Onde está a tua vitória, como diz Paulo? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, seu aguilhão? Onde está? Então quem vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. A outra igreja, para a gente adiantar aqui que eu gastei tempo ali na introdução. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome e nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quem vencer, olha que coisa linda. Quem vencer, darei uma pedra branca. E só quem vai saber o nome escrito vai ser aquele que recebe. Então, se você está pensando em fracassar, não fracasse. Seja vencedor. Lute até o final. Não pare no meio do caminho. E eu sempre falo para os líderes, eu falo o seguinte. O teu fim é melhor do que o começo. Porque ninguém vai lembrar como você começou. Mas as pessoas vão lembrar como você terminou. Ah, olha aquele pastor, olha aquele líder, olha o fim dele que deu. Mas como ele começou, ninguém sabe. Então é melhor você ficar firme até o final. É aquilo que está escrito em Apocalipse também. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A outra igreja é a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículo 26. Igreja de Tiatira. Olha o que Deus fala para a igreja de Tiatira e para o pastor de Tiatira, porque a carta começa ao anjo da igreja. Olha o versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Então, aquele pastor, aquele líder, aquela igreja que vencer, vai ter autoridade sobre as nações. Então, irmãos, por isso que Paulo fala assim, ó, no capítulo 8 de Romanos 18, ele diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Ah, você está sofrendo agora? Tá, tô quase desistindo. Mas e a glória que está para vir? Você vai desistir dela? E a vitória que está chegando, você vai desistir dela?
Então vale a pena a gente passar o que está passando aqui, mas quando chegar naquele grande dia, nós temos a nossa vitória. Amém, igreja? E por último, a igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 5. Não, por último não, ainda tem mais. A igreja de Sardes, 3, versículo de número 5. Olha o que a Bíblia fala aqui. Acompanha comigo, por favor, meu irmão. Não deixe sozinho nessa não. Vamos lá. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Olha, o vencedor nunca vai ter o nome apagado no livro da vida. Então, se você desistir no meio do caminho, parar, pastor, não estou aguentando mais, estou desistindo. Irmão, eu sempre falo o seguinte, há muita gente, ele fica muito empolgado com igreja muito lotada. É claro que a gente adora igreja lotada. Pastor, então, ama ter uma igreja muito cheia. De pessoas, de almas, entrando, gente aceitando Jesus, coral, banda, jovem, tudo. Ou quem não gosta? Todo mundo. Agora eu te pergunto, como é que era na igreja primitiva, irmão? Tinha tudo essas coisas? Ou só tinha perseguição? Será que tinha porta aberta, igual nós estamos aqui agora? De ter uma porta aberta ali e a gente ficar bem tranquilo aqui? Não. Não tinha. Você acha que só tinha um porteiro só igual Admilson está ali? Devia ter um monte de gente, enquanto um estava ensinando, tinha um monte assim olhando para ver se não estava chegando ninguém. Porque eles estavam prestes a perder a cabeça, no pleno culto. E a gente está aqui, ó, numa boa. Sim ou não? Numa boa. Então, o que eu quero dizer para você? Você vai ter, como diz o texto aqui, 5, versículo 5. Olha aqui, vou ler de novo. Ao vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Você vai ter um reconhecimento diante do Pai, diante dos anjos, vai ser vestido de branco, mas que vencedor. Isso é muito interessante. E agora, a igreja de Filadélfia, 3:12, Apocalipse 3:12, diz a Bíblia, 3:12, farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quer dizer, quem vencer vai ter esse privilégio todo. Então, o que a gente passa aqui hoje não é nada. Porque, por enquanto, está maravilha. Maravilha. Pode acreditar, irmão, está maravilha. Você deve glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado, porque até aqui nós temos tido paz. Parecia que ia ter um problema aí dentro da pandemia, perseguição, policial entrando dentro das igrejas. Não sei se você viu isso na pandemia. A gente fazia aqui culto online, pedia para todo mundo ficar em casa. Mas aqui em Nova Iguaçu, muitas igrejas foram visitadas por policiais, obrigadas a fechar pleno domingo. Não sei se você soube disso. E nós fizemos culto aqui. Eu sozinho aqui. Eu sozinho, fazendo culto online. E a gente pensou, será que agora que nós vamos ser perseguidos
como na igreja primitiva, e como outros países aí que os irmãos têm que fazer cultos em cavernas, em porões subterrâneos. Será que é dessa vez? Graças a Deus essa fase já passou e hoje nós podemos fazer cultos livremente nas praças, em qualquer lugar. Mas você acha que isso vai durar quanto? Quanto tempo? Quanto tempo você acha que isso vai durar? Agora, querido, se tem muita gente desistindo só porque ele não comeu carne hoje, tem muita gente desistindo só porque ele não, sei lá, não comprou uma roupa nova, só porque o carro dele quebrou, tem muita gente desistindo porque está acontecendo problema na família. Gente, pelo amor de Deus, não desista, porque se você não desistir, e se você for vencedor, o seu nome jamais sairá do livro da vida. Amém ou não? E ainda mais, e o nome da cidade do Deus ficará em você. E por último, Laodiceia. Olha o que diz sobre Laodiceia 3:21. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quem vencer vai sentar no trono do Senhor. Amém ou não? Junto com Jesus. Por isso que eu acho, tenho certeza, que a igreja, ela precisa ser ousada. O cristão precisa ser ousado, ser determinado, irmão. Você tem que ser determinado. E não desistir. Hoje mesmo, minha técnica de evangelismo aos domingos, mas eu vou ter outra. Por exemplo, eu estive evangelizando no Hospital da Posse, há um tempo atrás, vou voltar, tá? Vou voltar. E agora também eu vou evangelizar no cemitério Nova Iguaçu. Eu vou lá, eu vou fazer um crachá para mim, de pastor, que a gente não precisa se identificar, mas precisa às vezes para a pessoa conhecer, né, saber. Vou lá mais social, porque geralmente eu não ando social mais, mas eu vou andar mais social. Vou lá mais social, sapato, uma gravata, camisa, calça social. E vou lá para o cemitério oferecer capelania para as pessoas que perderam seus entes queridos. E que não tem, às vezes, um padre, um pastor disponível para ir lá dar uma palavra de alento para aquela família. Eu vou fazer isso, pelo menos uma vez na semana, em nome de Jesus. Eu vou ficar lá plantado lá naquele cemitério no Iguaçu, porque o lugar bom de evangelizar é no cemitério, irmão. Não sei se você já viu, eu já fiz vários vídeos no cemitério. Então, lá é o lugar de você falar de Jesus. O hospital, por exemplo, eu estive no hospital, e a gente está lá com o caderno de oração, oferecendo um cafezinho. Quantas pessoas chorando, aí você chega perto, o que houve? Meu pai entrou aqui doente, está quase à beira da morte, podemos orar por ele? Pode, bota o nome dele aí. Aí chora, a gente fala de Jesus. É melhor do que na festa. Vai falar de Jesus num bar para tu ver. Vai falar de Jesus na festa. Ninguém quer saber não, irmão. Eles querem saber na dor. É lá que é o melhor momento da gente evangelizar. E agora eu estou colocando carro de som aos domingos. Pastor, eu já estou fazendo isso há 3 semanas. Passei até lá no Henrique hoje, não foi, Henrique? Passei por lá. Dá para ouvir de longe, Henrique, lá? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Então, é mesmo? E eu fui lá naquele morro lá onde o Henrique está, morando, e aí, cadê o resultado, pastor? Não tem ninguém aqui que passou aí e deu o folhetim. Irmãos, a plantação é assim mesmo. Você não vai plantar hoje e colher hoje mesmo. Você vai plantando, regando, um dia dá fruto. Sim ou não? Um dia funciona. Eu
tem 3 semanas só que eu estou fazendo esse evangelismo. Eu preciso fazer mais. Vou plantando. As pessoas... Uma pessoa chegou para mim e falou assim, saiu no portão para dizer, eu conheço essa voz. Aí veio, apertou minha mão, sabia que era o senhor, pastor? Eu conheço essa voz. Um irmão, né, um cristão de outra igreja, ele saiu para me cumprimentar. Então, o que acontece? Precisamos vencer. E a nossa vitória está no nosso trabalho. A nossa vitória está no nosso esforço. A nossa vitória está na nossa dedicação. É isso que é a nossa vitória aí, irmão. Se você desistir, já era. Você vai influenciar muita gente a desistir também. Mas se você perseverar, você vai influenciar muita gente a perseverar. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Quem vai orar pelos pastores no dia de hoje? Vamos fazer um clamor já pelos pastores. No mundo, tem muitos pastores. Uma vez, acho que foi ano passado, um pastor foi assassinado dentro do carro dele de Uber. Foram roubar o carro dele, ele estava trabalhando de Uber e foi ser assaltado e acabaram assassinando o pastor dentro do carro. É triste isso, mas é a grande realidade do Brasil. Tem gente que fala assim, todo pastor é rico, melhor negócio é botar a igreja. Vai para tu ver só. Vai, tenta para tu ver. Sabe quantas igrejas só nesse bairro aqui já fechou? 1, 2, 3, 4, 5 que eu conheço. 5 igrejas fecharam. Só neste ano. 5 igrejas que eu conheço. Fora as outras que eu não sei. Acabaram, fechou. Tá bom. Mas será por que fecha? Irmão, o negócio não é fácil não. Tá? Então, mas eu estou vendo a outra cheia. Irmão, você não pode comparar uma igreja histórica, uma igreja de 70 anos, de 80 anos, de 50 anos, uma igreja histórica, com crentes consolidados, com igrejas que começou agora. A gente está com 26 anos aqui. 26 anos. Aqui não, né? No bairro, né? 26 anos. Aqui tem 16. 16 anos nesse lugar aqui. Começamos do zero. Não tinha nada aqui. E fora que rodamos por aí tudo, desse bairro. O Ministério Encontro com Cristo já andou, irmão. Nós estávamos igual o povo no deserto. Né? Só comendo o maná todo dia. Então, eu quero dizer para você, continue. Você, pastor, que vai ouvir essa mensagem, persevere. Você, pastor auxiliar que está aqui me ajudando, vamos vencer. Seja Ur, seja Josué, seja Arão, igual eles foram na vida de Moisés. E vamos perseverar até o fim. Amém ou não? Deus abençoe. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Vamos orar pelos pastores. Fica de pé. Vamos orar pela vida dos pastores. Aqui tem a pastora Solângela. Está ali. Pastor Iara aqui. Hoje nós temos só essas duas. Nós tínhamos mais pastores aqui na igreja. Né? Mas nós temos 2 pastoras. Eu. E orem. Vamos orar pelo apóstolo Henrique. Né? Deve ter. Passa também seu momento, né? Como líder. Todo mundo passa, né? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida dos pastores no Brasil e no mundo. Hoje é comemorado o dia do pastor. Pedimos que o Senhor guarde os teus servos, teus filhos, protejam, livrem, guarde, abençoe a vida dos pastores para a glória e honra do teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar só um minutinho.